Tem horas que eu reajo como se eu tivesse 8 anos de idade. Eu quero as coisas pra ontem, não aguento esperar determinadas coisas, fico assim, extremamente irritada se as coisas não saem do jeito que eu quero, da forma como que eu imaginei. E confesso pra vocês que às vezes até rola uma mini pirraça, batendo o pé aqui em casa e tudo. Juro. É estranho, porque eu sei que eu sou uma adulta. Eu pago meus boletos, eu trabalho duro, eu sustento a minha filha de 4 patas. Mas tem uma mini Heloísa aqui dentro. A Elozinha, que sentiu tudo primeiro. E tem uma criança aí dentro também. E hoje eu queria falar com as duas. Com a sua e também com a minha. Porque a gente não pode mais fingir que elas não existem dentro da gente. E, gente, eu tô falando de você pequeno mesmo, tá? Porque a criança interior, ela é memória. Eu tô falando dessa parte sua que foi sentindo o mundo antes mesmo de conseguir entender o que estava acontecendo nele. Quando éramos crianças, nós estávamos o tempo todo atento ao nosso redor. E a gente interpretava as coisas com a nossa mentalidade de criança. Desde novos, nós estamos construindo a nossa visão de mundo, de nós mesmos e dos outros. Então, pessoal, à medida que as coisas interpretadas como desconfortáveis ou como uma ameaça à nossa sobrevivência foram acontecendo, nós íamos desenvolvendo formas de lidar com aquele desconforto, comportamentos que de certa forma nos protegiam. Só que uma hora essa criança ela iria crescer. E agora eu tô conversando com um adulto que volta e meia age como uma criança, quando se sente engatilhado, principalmente com alguma situação desconfortável, ou como eu também falei, com algo que você interprete como uma ameaça à sua vida, à sua existência. Os modos crianças que nós vamos falar aqui, eles refletem as necessidades básicas não atendidas na nossa infância. E por isso, elas surgem como uma emoção muito intensa, carregando essa intensidade muito forte, que às vezes é até difícil da gente controlar. Porque essas necessidades, elas continuam dentro da gente. Elas estão pedindo uma resposta, elas estão esperando um retorno. E mesmo que a gente tenha crescido, elas não têm CLA, tá? E vamos combinar, né, gente? Criança não sabe filtrar as coisas. Ela sente muito, sofre muito, reage como aprendeu. Às vezes se esconde, às vezes se desespera, às vezes grita ou tenta controlar as coisas para que ela não seja ferida de novo. A gente não nasce sabendo lidar com frustração, com rejeição, com abandono. A gente aprende. E às vezes nem aprende, só se adapta àquele ambiente em que a gente está. E esses modos crianças, eles não têm a intenção de te atrapalhar, mas sim de te alertar de um perigo que vocês já passaram antes. Então ela tá te mostrando onde que tá doendo, o que tá faltando, como que vocês foram feridos e, claro, como aprenderam a lidar com essas questões que acabaram faltando. A função destes modos é nos mostrar o que precisa ser cuidado dentro da gente. E é importante ressaltar que nós podemos ter um modo que aparece mais que os outros, mas podemos transitar entre diversos modos, a partir de gatilhos, de estímulos diferentes que podem ser, por exemplo, lugares, pessoas, frases, cenas, pensamentos, fotos, vídeos, alguma cena de filme, livros. Tudo pode ser um gatilho, um estímulo para que você acabe relembrando de algo que foi doloroso na sua infância. Ao total, nós temos 5 modos e a gente vai começar a falar desses 5 modos e depois eu quero ouvir de você. Qual que você se identificou mais? Qual que aparece mais na sua vida? O primeiro modo, gente, é o modo criança vulnerável. Esse modo, ele aparece quando você se sente deixado de lado, esquecido, criticado, onde você tem a tendência a se isolar, a se sentir inseguro. Vem aquele peso no peito, às vezes um nó na garganta, a gente tem aquela vontade de se esconder. O
Os pensamentos dessa criança, desse modo criança, geralmente costumam ser: ninguém liga pra mim, eu sou um peso na vida das pessoas, ninguém se importa. Se eu mostrar o que eu sinto, as pessoas vão se afastar. E os sentimentos mais frequentes são medo, ansiedade, tristeza, uma sensação de desamparo e de abandono. O segundo modo é o modo criança zangada. Essa é aquela criança que ela já cansou de não ser ouvida. Ela aparece quando você sente que ninguém mais te entende, que tá todo mundo exigindo demais de você, que você está sendo injustiçado. E aí você explode, você grita, você fica estressado, justamente porque a emoção que mais predomina nesse modo é a raiva. Os pensamentos mais comuns, eles são: ninguém me respeita, sempre tenho que fazer tudo, não aguento mais. E pode parecer, como eu falei, uma sensação de raiva, frustração e esse sentimento de injustiça. O terceiro modo, pessoal, é o modo criança impulsiva. Sabe quando tudo dentro de você quer resolver as coisas na hora? Gritar, fazer alguma coisa que te distraia, que te alivie, nem que seja por uns minutos? Geralmente é esse modo que está ativado quando acontece essas coisas. Ela não aprendeu a esperar, ela quer o alívio rápido, o prazer imediato. Ela quer se distrair porque é mais fácil do que lidar com a dor. E geralmente os pensamentos são: não tô a fim de lidar com isso agora, eu mereço um alívio, depois eu penso nessas consequências, depois eu faço. E às vezes até vem um alívio mesmo, mas logo depois vem a culpa, vem a vergonha e vem também o arrependimento, que são sensações, que são sentimentos que geralmente aparecem de uma forma mais frequente nesse modo. O quarto modo é o modo criança indisciplinada. Essa aqui ela não suporta regras. Toda vez que ela ouve um não, ela já se sente controlada, sufocada, podada de alguma forma. E às vezes ela até desafia a maioria das coisas que parece ser limite, por conta de uma confusão mesmo profunda, uma associação muito distorcida entre autoridade e afeto. Talvez ela cresceu com regras rígidas demais, ou então não teve nenhuma. Mas hoje ela vive num corpo de um adulto, né? Que tem tarefas, compromissos, que tem contas, que tem limites também. E ela não sabe lidar com essas coisas. Os pensamentos mais frequentes podem ser: ninguém manda em mim, eu não preciso seguir isso, eu faço do meu jeito, eu vou fazer como eu quero. E assim, até pode parecer uma certa independência, mas muitas vezes é um medo de ser controlada de novo por alguma pessoa. Por fim, temos o modo que é o mais cobiçado, que é o modo criança feliz. Esse é o modo que aparece quando você se sente segura, quando você pode ser você mesmo, sem medo do julgamento, quando você ri do nada, quando você tá cantando no seu carro, quando você tá dançando, arrumando a sua casa, quando você tá performando ali com alguma música que você gosta demais, quando você desenha. São pensamentos muito leves, o que aparece quando a gente tá com esse modo ativado. Pensamentos como: eu tô bem aqui, eu tô me sentindo feliz, realizada, eu não preciso me provar nada pra ninguém, eu estou em paz comigo mesmo e também com o mundo. Essa criança, ela se sente amada, conectada, satisfeita e contente. Por isso que, como eu disse, é o modo mais cobiçado, que a gente quer estar nele o tempo inteiro. Tá, Heloísa, eu descobri que eu posso ocupar diferentes modos e eu já sei qual que aparece mais na minha vida. Mas e agora? O que eu faço com isso? Gente, vamos lá. O nosso objetivo é ocupar o modo adulto saudável. Esse modo, ele vai ajudar você quando você estiver engatilhado com algum desses modos crianças. Só que vamos lá. O modo adulto saudável, ele não é perfeito. Ele não tem todas as respostas de todos os problemas, de todas as situações. Mas ele está tentando suprir as necessidades emocionais básicas que não foram bem cuidadas lá atrás. E aí é onde tudo se conecta, né, gente?
Porque cada modo criança, ele existe porque alguma dessas necessidades ela foi ignorada lá atrás. Ela pode ter sido quebrada de alguma forma, né, a confiança ou mal atendida. E aí, como eu disse, nós temos necessidades emocionais básicas, né? E eu vou falar essas necessidades aqui para que vocês também analisem e avaliem se faz sentido de acordo com o modo criança que a gente conversou aqui. Primeiro, necessidade de vínculo seguro e afeto. Segundo, necessidade de autonomia e competência. Terceiro, necessidade de liberdade de expressão emocional. Quarto, espontaneidade e lazer. E 5, limites realistas. Como eu falei, o adulto saudável não é perfeito, mas ele te lembra de uma coisa muito importante, que você pode ter vivido muita coisa que você não escolheu, mas agora você pode escolher como vai continuar vivendo daqui para frente, principalmente agora que você já sabe disso. Então, vou passar para vocês uma atividade de escrita que eu acho ótima, excelente para a gente identificar essas necessidades que não foram atendidas. Escreva uma carta da sua parte adulta para a sua criança. Não precisa florear, nem escrever certinho, nem escrever bonito, tá, gente? Só escreve como se você fosse alguém mais velho, mais respeitoso, mais amoroso, que entendeu ali algumas lições, algumas coisas da vida. Então, fale com aquela criança que se sentia perdida, se sentia sozinha, esquisita ou até sem valor. Você pode falar coisas do tipo: eu sei que você teve que crescer rápido, mas você não era fraca, você estava tentando sobreviver. Agora você não tá mais sozinho, eu tô aqui, a culpa não é sua. Você pode descansar um pouco agora, levar a vida com mais leveza. E depois que você escrever essa carta para você, criança, do seu adulto, você vai fazer o caminho contrário. Você vai escrever a resposta da sua criança para aquela carta. E aí, você pode ler, né, e avaliar, analisar o que ela precisa, o que essa criança estava precisando. O que ela estava sentindo, como que ela estava se sentindo no ambiente familiar dela, na escola, com os amigos, quais eram os pensamentos que acabavam passando muito na cabeça daquela criança, as emoções que ela sentia. Ela era uma criança mais vulnerável, era uma criança mais zangada, era uma criança mais indisciplinada. Você vai avaliar conforme o que você for lembrando da sua infância. E uma outra dica, gente, é pensar nas palavras que acalmam essa criança, justamente para que você possa usar dessas palavras em momentos que você estiver mais desequilibrado emocionalmente, para que você possa regular suas emoções quando você estiver engatilhado com alguma situação desconfortável. Pois é, meus amores, talvez, né, você tenha passado uma vida toda tentando não sentir as coisas, tentando ser forte o suficiente, ser uma pessoa boa, ser adulto. Mas ser adulto de verdade não é esconder a criança que você foi, porque ela faz parte da sua memória. Ela ajudou a estruturar toda a sua personalidade. Então, ser um adulto saudável é abraçar essa criança que sofreu primeiro, só que com os braços de alguém que hoje pode escolher diferente, de alguém que pode acolher essa criança de verdade. E se hoje alguma parte sua grita, briga, ou então até se encolhe, essa parte ela aprendeu que não era seguro a vida, as pessoas, mas agora ela tem você. Então se pergunte: como eu posso estar comigo de um jeito novo e acolhedor? O que eu fazia quando eu era criança que eu me sentia contente e realizado? É uma pergunta que pode te nortear a ativar mais o modo criança feliz e, claro, desenvolver estratégias de acolhimento para o modo adulto saudável. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, escreva, converse com alguém de confiança, comece um processo terapêutico para falar sobre isso, ou você pode também participar do meu grupo do WhatsApp, o Espaço de Conexão, para você ler reflexões diárias sobre o eu, o você e o nós.
O link tá embaixo na descrição do vídeo. Torço para que vocês façam pelo menos algum movimento após saber de tudo isso, porque é muito importante os primeiros passos. Então, qual que é o próximo passo que você vai dar hoje rumo ao adulto saudável que você quer ser? Então é isso, meus amores. Se inscreva no canal, curta, compartilha e, claro, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!